Eu queria ser médica para atender de graça, né? Eu sempre tive isso. E aí, quando eu voltei para Carvalhos, a corrida sempre me ajudou muito. Tá. Quando eu estava em Poços, eu estava nervosa, que eu ia ter uma prova, eu saía correndo. Me ajudou, real, assim. Porque eu tenho um histórico, hoje eu sou menos ansiosa, muito menos. Mas eu tive muita ansiedade, né? Então me ajudava muito. E aí eu cheguei em Carvalhos, eu falei, vou fazer um projeto de corrida. E era misto, eram homens e mulheres. E aí acabou que a gente teve que parar por alguns motivos. Aí depois eu falei assim, eu vou escrever um projeto e vou apresentar para o CRAS. E aí eu escrevi o Mulheres que Vão. E eu apresentei, ele foi aprovado, depois reprovado, eu não entendi na época o que aconteceu. E eu fiquei muito triste, aí eu atendi a psicóloga do CRAS lá no Pilates. Aí eu falava, eu tô tão triste, Adriana, porque eu queria que fizesse, né, que desse certo e tal. Eu acho que a corrida, ela não é só uma questão física. As mulheres, a partir do momento que elas têm disciplina, elas começam a ganhar muito com a corrida. E isso melhora em vários setores da vida delas. Uhum. E aí, um dia, comecei a atender a Pri, que era assistente social do CRAS. Uhum. Aí a Adriana foi e falou pra mim, Larissa, sabe aquele projeto que você fica me chorando? Que você não consegue e tal? Aqui, a pessoa que você tem que apresentar essa mulher aqui, a Priscila. Aí eu falei, Pri, demorou. E contei pra ela o projeto. A Pri também muito animada, Lari, o que é? Contei. A Pri falou, Lari. Aí eu falei assim, eu tô fazendo também uma pós em psicossomática e tal. E aí a Pri falou, Lari, eu tô fazendo uma pós em terapia TCC. Terapia... Cognitivo-comportamental. Não, espera aí. Não é? TCI. Eu esqueci. Só sei que é a roda de conversa. Esqueci a sigla, que eu fico nervosa, eu esqueço. E aí ela falou, vamos colocar a roda de conversa nesse projeto? Porque aí a gente vai trabalhar mente e corpo. E vai casar para as duas. Uhum. Falei, demorou. Só que ela tentou apresentar, não deu certo, e eu ficava choramingando. São questões políticas para poder dar certo ou não? Tem que ser aprovado na prefeitura, mas eu não entendo muito bem como é que é também. Uhum. E isso lá... A gente não entende muito a política brasileira mesmo. Isso foi lá em 2019, um ano antes da pandemia. E aí eu fui para São Paulo fazer minha pós e comecei a chorar as pitangas lá para os meus professores, para os meus amigos lá da pós, porque lá tem muito projeto social. Sim. E dá muito resultado. E eu falava, gente, eu acho que eu quero ir embora de Carvalhos, porque o que eu tô querendo fazer não tá dando certo. Não consigo fazer. E eu tô me sentindo inútil, assim. Eu quero ter mais acesso às pessoas, porque a parcela de pessoas que convive comigo na clínica é muito pequena, e eu quero ter acesso a mais pessoas. E eu gosto muito de trabalhar com mulher, por esse histórico cultural de evolução da mulher mesmo. E nas cidades pequenas, né, o mundo ainda tá se despindo do machismo, né? Uhum. Mas as cidades pequenas ainda tem muito disso, né? Então eu queria inovar. E aí eu chorei mesmo, porque eu choro, né? Choro muito. Aí eu conversando com o meu professor, o coordenador lá do curso, falei, Arthur, eu acho que não vai dar certo, que não sei o que. Ele falou, Larissa, pra que você vai sair de Carvalhos? Olha o que você tá falando. É Carvalhos que precisa de você. É lá que você tem que agir. Se o projeto não tá dando certo, aí que você tem que insistir que vai dar e você vai fazer a diferença. E aí eu passando de ônibus em Aparecida, vou chorar. Eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, muito assim. Aí eu olhei pra Basílica, isso no domingo, eu voltando pra casa. Eu olhei pra Basílica e falei, minha Nossa Senhora, se for pra dar certo, ilumina. Que dê muito certo, que a gente consiga fazer diferença na vida das pessoas, porque a senhora já me enviou uma parceiraça, que é a Pri. E então ilumina. Eu vou deixar nas tuas mãos, assim, ilumina o meu caminho. Cheguei, deitei, dormi, acordei, fui trabalhar. Na hora do almoço, eu tava na rua, a Pri do outro lado. Lari, chega aqui. Cheguei perto do nosso projeto, foi aprovado. Na segunda-feira. Eu pedi pra Nossa Senhora no domingo. Na segunda-feira a Pri falou isso. Eu falei, Pri, foi a Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente publicou na internet, primeiro dia, 100 inscritas. Caramba! Eu acho que foi o primeiro dia. Se a Pri estiver assistindo, me passa essas informações. 2019.
Eu sei que foram quase 200 mulheres inscritas, assim, no projeto. Foi muita mulher, muita mulher. Muita. E a aderência delas ao projeto era absurda, assim. E muitas mulheres começaram a correr pelo projeto. Era muito legal. E assim, quando começou o projeto, eram turmas. A turma das professoras, a turma das mulheres lá do posto, a família tal. Era grupinhos. Tá. E as rodas de conversa que a Pri e a Sueli, irmã dela, faziam, elas são muito boas, fez com que as mulheres entendessem que não existe grama verdinha. Porque a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Aí começou assim, e as mulheres, elas estavam muito abertas, então elas contavam histórias delas, elas se abriam. E não tinha aquele medo, o povo vai sair falando a minha história aí na rua. Não tinha isso. Existia uma confiança mútua naquele grupo, sabe? Então, antes de entrar a pandemia, a gente via todo mundo fazendo amizade, sabe? Como é que tinha era misturado o grupo? Tinha misturado. Vocês se reuniam para conversar e depois corriam ou não? Não, a gente fazia 2 dias na semana corrida. Tá. Fazia corria primeiro e fazia alguns exercícios. E final do dia? Era 7 horas da noite. Terça e quinta, 7 horas da noite. E correu aonde? A gente já correu no campo de futebol, corria na rua. E a Pri, se eu não me engano, a roda de conversa era a cada 2 semanas. Geralmente, eu acho que na sexta-feira, 7 horas da noite. E assim, a gente tem foto das mulheres na roda de conversa. Tinha que fazer 2 rodas, uma roda dentro e uma roda fora, de tanta mulher que tinha. E a galera interagia mesmo, sabe? Contando os problemas. Sim, porque eram assim... Sempre elas iniciavam a roda de conversa falando que a cada sapo que a gente engole, o nosso corpo se torna um pântano, né? Então ela falava, gente, mulher tem muito isso, mulher tem muito isso de guardar as coisas pra si. A mulher, ela tem, né, vem só enchendo. Essa coisa cultural que quanto mais a mulher reclama, mais chata ela é. A mulher boa é aquela mulher calada, né? Isso é muito cultural. Hoje em dia eu acho que já mudou muita coisa, mas ainda naquela época era muito assim. E com a roda de conversa, as mulheres se sentiam, assim, à vontade para poder falar. E aí elas, as meninas falavam, olha, quem tem algum tema para dar? E as mulheres iam falando e elas iam anotando. E depois elas falavam, vamos fazer uma votação? Que tema que a gente quer? Elas adquiriram um auge nessa roda de conversa, que um dos temas escolhidos uma vez foi violência contra a mulher. Olha só. E as mulheres começaram a relatar violência física, violência psicológica, violência patrimonial, tudo. Tinha mulher que falava, gente, o que eu passo é violência, eu não sabia. Falava, o que eu passei, né? E dessas rodas de conversa com essas revelações, né? E as mulheres que conseguiam expor os seus problemas, houveram resoluções dos casos, tipo, dali pra frente aquela mulher conseguiu falar isso, entendeu que o que ela passava era isso e ela tomou uma atitude, mudou a vida. Sim, muitas mulheres mudaram. E assim, eu até brinco que eu sou um marketing do Mulheres que Vão, né? Tá. Porque eu sou... E aí eu faço marketing, mas essa relação mais íntima com as mulheres era a Pri que tinha. Tá. Então as mulheres, elas se sentiam muito na confiança de chegar e contar pra Pri, sabe? Certo. E então, com certeza, elas chegam. A Pri, né, é tudo muito. A gente não pode falar, mas ela chegou a relatar algumas questões para mim. E conseguiu resolver os problemas. Sim. A Pri é assistente social, né? Entendi. Então ela é especialista nisso mesmo. Que coisa, né? Nós estamos em 2024 e ainda tem essas coisas. Né? E aí, em 2020, a gente fez a primeira corrida totalmente feminina. Foi lá em Carvalhos e foi muito legal. Foi mulher de várias cidades da região, foi muito bacana. Depois, na semana seguinte, teve esse auge, já começou a pandemia, né? Aí depois já começou o lockdown também. E aí a gente chegou a voltar ano passado. E aí por questões com a gente voltou com a corrida, as rodas de conversa. E a gente também pegou um gancho que é do empreendedorismo. Antes da pandemia, a gente fez uma comemoração com o Dia das Mulheres em parceria com o Sebrae de São Lourenço. Puxa, e a Rede de Mulheres Empreendedoras da Mantiqueira. Elas foram lá
fizeram uma palestra para mais de 100 mulheres. Pensa, olha que loucura, isso em Carvalhos, né? Nossa, tipo assim... Mas você vê que tá... Ó, tudo faz muito sentido porque tá ligado. A mulher tá lá na casa dela, sofrendo seus problemas no lar, casada ou não, enfim. Uma vida sedentária, uma alimentação ruim, o vício do álcool, dor nas costas, lá, lá, lá. Aí ela sai daquela situação, ela começa a se exercitar, ela começa a conversar, ela começa a entender os problemas que tem. E ela começa a progredir na corrida. Ela começa a progredir na corrida, começa a progredir na vida. Aí logo vem... Porque ninguém é obrigado a ficar sofrendo debaixo de jugo de ninguém. Uhum. Então muitas vezes essa mulher tá ali na mão de uma pessoa mal intencionada, para não falar uma palavra forte, que eu sou um homem educado, graças a Deus. Eu falo isso para minha mulher, ela acha lindo. Eu falo, meu bem, desculpa, mas eu sou um príncipe. Sem pretensão, porque eu tenho educação. Então eu evito certas palavras. Mas ela não é obrigada a ficar debaixo dessa opressão, desse cara que maltrata, que despreza e que muitas vezes é o mantenedor da casa e ela tá ali por conta de filhos, dependendo daquele cara. Então faz tudo sentido. A saúde física, a saúde mental, depois eu preciso de uma porta de saída disso daqui, eu preciso empreender. Sim, faz todo sentido. Tá tudo ligado. Sim. E aí, ano passado a gente fez também o Dia das Mulheres, fez a roda de casal também, que veio o pessoal de São Lourenço. A gente chegou a fazer, eu acho que uns 4 ou 5 encontros de empreendedorismo. E tinha as rodas de conversa e as aulas de corrida. Mas por questões pessoais a gente teve que dar uma pausa. Aí esse ano a gente ainda não mexeu, porque a gente, né, tava aguardando esse período eleitoral também, né? Porque as cidades do interior, elas afloram muito essa parte, né? Sim, a gente sabe bem como que então tudo a gente isso. Tava aguardando para ver como que ia ser, porque às vezes também a adesão nem ia ser tão grande por conta disso, né? Mas agora a gente... Eu falei, depois que eu for lá no Redcast, a gente vai sentar e vai conversar. E a Bri tá aguardando pra gente fazer essa reunião para retornar o projeto. E esse Mulheres que Voam tem um Instagram, não é isso? Tem um Instagram do Mulheres que Vão. Mulheres que vão ou mulheres que voam? Mulheres que voam. Que voam, tá. É Mulheres que Voam lá no Instagram. É só você pesquisar as mulheres da região. De repente, quem sabe expande esse projeto para outras cidades. Sim, ou então assim, fazer com que mulheres de outras cidades consigam comparecer aos nossos eventos lá em Carvalhos também, porque a gente quer elevar a nossa cidade, aquelas, né?